nossa reflexão da mensagem de hoje é transformados pela contemplação, inspirados à imitação. No início da recapitulação da missão, o irmão Paulo, ele citou, né? Esse retrato aqui dá para preparar um sermão, uma pregação. O irmão do Espírito Santo essa semana me inspirou. Ele falou comigo para trazer uma mensagem voltada também a esse tema, né? Transformados pela contemplação, inspirados à imitação. E eu gostaria de ler com os irmãos, inicialmente, 2 textos. O primeiro, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 18. E o segundo vai estar lá em Efésios 5, verso 1 e 2. Serão os textos base para a nossa reflexão nesse momento. E a palavra de Deus diz assim, ó: E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. O próximo texto está em Efésios, no capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Transformados pela contemplação, inspirados à imitação. Esses 2 textos que nós acabamos de ler, irmãos, eles nos convidam exatamente a nós sermos transformados pela contemplação e inspirados à imitação, né? O primeiro texto diz que pela contemplação nós seremos transformados de glória em glória, por quem? Pelo Espírito de Deus. E o segundo texto lá de Efésios diz que nós devemos ser o quê? Imitadores de Deus como filhos amados, né? Imitadores de Cristo. Contemplar é mais do que apenas olhar. É observar com atenção, admirar, refletir e permitir que aquilo que vemos ocupe os nossos pensamentos. Imitar é reproduzir atitudes, comportamentos ou características de alguém que admiramos ou que exerce influência sobre nós, né? Na vida, normalmente, existe uma sequência natural. Primeiro, contemplamos. Depois, imitamos. Aquilo que admiramos tende a moldar a maneira como vivemos, né? Como aqui diz, é algo natural, né? Uma sequência natural. Primeiro, nós contemplamos. Depois, nós imitamos. E nós podemos perceber isso na nossa vida diária, né? Na nossa vida cotidiana. Por exemplo, um filho que imita seus pais, né? Ele primeiro contempla seus pais todos os dias, contempla as atitudes, contempla os comportamentos e depois ele imita. Quem nunca ouviu dizer assim: esse filho, esse menino é o clone do pai, é a cara do pai, tem o jeito do pai. Eu acho interessante que toda vez que eu ligo para os meus pais, né, e ele conversa comigo, com meu esposo, Eduardo, ele diz assim: Eduardo, você casou com o meu clone. Ele diz assim: você casou com o meu clone. E eu acho isso interessante, né, porque é incrível como nós filhos, nós herdamos características dos nossos pais. Por quê? Porque é a pessoa que está mais próxima da gente, né? Nós contemplamos as atitudes dos nossos pais, o jeito de ser deles, e nós temos a tendência de imitar, mesmo às vezes sem perceber, mesmo às vezes assim, inconscientemente, né? Outro modo cotidiano da gente perceber a contemplação e a imitação é na vida de casal, né? Entre o marido e a mulher. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação semelhante, mas eu já passei algumas vezes. Às vezes eu vou pedir ao Eduardo, ele já está fazendo. Não faz tal coisa, ele já estou fazendo isso. Parece que tem uma conexão entre o esposo, né, e a esposa, das coisas que faz assim. A convivência ela se torna tão íntima que a gente acaba contemplando, né, as atitudes um do outro e a gente acaba imitando também as atitudes um do outro. É interessante que, geralmente, um extrovertido casa com um introvertido. Pode acontecer também de extrovertidos, né, se casarem também, né? Mas lá em casa eu acho meu esposo mais extrovertido do que eu. E só que ele, por ser uma pessoa
extrovertida, eu acabo contemplando as atitudes dele e aprendendo com ele. Eu acabo também imitando e me tornando também um pouco extrovertida. E ele também já me falou, você é tão caseira que eu acho que eu estou gostando de ficar em casa também. Ou seja, as minhas atitudes também, os meus gostos, acabam que passando para o meu esposo por conta da convivência, né? Então, transformados pela contemplação, inspirados à imitação, né? Isso é bem interessante também. No ambiente de trabalho, quem aqui não agradece por alguém que lhe ensinou quando você iniciou sua carreira de trabalho, não é verdade? Eu sou muito grata por muitas pessoas quando eu iniciei no meu trabalho, no departamento pessoal, eu cheguei sem saber de nada. Mas ali tinham pessoas que a forma como elas trabalhavam, a forma como elas resolviam os problemas, me inspiraram. E eu comecei a imitar elas, né? Eu sou muito grata, porque a gente aprende todo momento. Em todo momento, nós estamos sendo influenciados. A questão não é se você está sendo influenciado, mas por quem você está sendo influenciado. Porque você vai ser influenciado. Nós somos assim. É interessante que a ciência, ela descobriu os neurônios espelhos, né? Que são células cerebrais que são ativadas tanto quando realizamos uma ação, quando observamos outra pessoa realizando aquela mesma ação. Quem aqui não viu uma pessoa bocejar e você imediatamente bocejou também? É incrível, né? A gente às vezes nem está com vontade de bocejar, mas se eu ver uma pessoa bocejando, me dá vontade de bocejar também. Os neurônios espelhos, né? Que aquilo que nós observamos, inconscientemente, nós somos levados também a fazer, a praticar, né? E a palavra de Deus, ela traz esse conceito, gente. Ela traz esse conceito de quê? Pela contemplação de quem? Quem é a pessoa central da Bíblia? Pela contemplação de Jesus Cristo, nós seremos transformados. E essa contemplação nos levará ao quê? A imitação do caráter de Cristo, de quem Cristo é. Amém? Lá no livro, tem uma citação de Ellen White. Lá no livro Patriarcas e Profetas, nos capítulos, né? Nas folhas 596 e 597, diz assim, ó. Na contemplação reverente das verdades apresentadas em sua palavra, a mente do estudante é levada em comunhão com a mente infinita. Tal estudo não somente purificará e enobrecerá o caráter, mas também não poderá deixar de expandir e vigorar as faculdades mentais. É interessante que, lá em Salmo, no capítulo 1, Davi, ele escreveu assim, né? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, não tem como nós sermos transformados se nós não contemplarmos a palavra de Deus. Se nós não nos enchermos da palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que nós conhecemos quem é Deus, quem é Jesus Cristo. Então, Davi, ele falava, o meu prazer, o prazer daquele que ama a Deus, está na sua lei, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus diz que nós cristãos, nós devemos nos enriquecer com a palavra de Deus. E como é que nós fazemos isso? Nos alimentando diariamente da palavra de Deus. Não tem como você conhecer Jesus se você não ler a Bíblia. Não tem como você conhecer a vontade de Deus para a sua vida se você não estudar a Bíblia. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar como cristãos, se nós quisermos ser transformados pela contemplação de Jesus Cristo, é contemplar Jesus Cristo todos os dias. Eu achei incrível que ontem eu meditando sobre a lição dessa semana que se passou foi maravilhosa, né? E eu meditando, eu percebi assim, Senhor, eu estou me achando mais paciente. Senhor, eu estou achando que eu estou sentindo mais amor pelas pessoas. De onde veio isso, gente? Isso veio do estudo da palavra, porque cada dia da semana, segunda, domingo, segunda, terça ou quarta, eu estudei a lição e a lição falava sobre amor. E eu acabei sendo contemplada, né? Eu acabei contemplando a palavra de Deus cada dia e o Espírito Santo ele foi gerando em mim o fruto do Espírito. Qual o fruto do Espírito? Amor, alegria,
paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, se nós buscarmos a Deus, Ele prometeu realizar a santificação em nós. A santificação, irmãos, é Deus operando em nós. Não é nós que produzimos a santificação. É o Espírito Santo que produz em nós. E o Espírito Santo produz em nós quando nós nos rendemos, quando nós abrimos o nosso coração e nos entregamos a Ele, né? Certa vez eu escutei uma frase que dizia assim: ser cheio do Espírito não é a gente ter mais do Espírito Santo, mas é o Espírito Santo ter mais de nós. Ou seja, nós seremos cheios do Espírito Santo na medida em que nós abrirmos o nosso coração para Deus, na medida em que nós nos entregarmos a Deus, estarmos atentos a ouvir sua voz, a entender a sua vontade para a nossa vida. Então o Senhor nos convida, irmãos, primeiramente, filho, eu quero que você seja transformado pela contemplação. Mas para isso você precisa dedicar tempo para estudar a palavra. Você precisa dedicar tempo para ouvir a minha voz. E é quando, irmãos, nós lemos a Bíblia, é quando nós estudamos a palavra de Deus, que o Espírito Santo age em nossa vida. E Ele age em nossa vida, principalmente, quando nós contemplamos a Jesus Cristo, Filho de Deus. Lá no livro também, o Desejado de Todas as Nações, na página 83, diz assim: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. A irmã Ellen White escreveu isso. Ela nos diz, inspirada pelo Espírito Santo, que vai nos fazer bem nós dedicarmos tempo diariamente, nem que seja 1 hora, a refletir sobre a vida de Jesus. Porque ao refletir sobre a vida de Jesus, o Espírito Santo vai começar a transformar o nosso caráter, a nossa mente e o nosso coração. E ele vai começar a gerar o fruto do Espírito que a gente observa em cada passo, em cada atitude da vida de Jesus Cristo, né, irmãos? E Deus é tão maravilhoso que hoje, na recapitulação da lição, a gente fez isso, né? A gente refletiu na vida de Jesus. A gente refletiu em alguns momentos da vida de Jesus que é uma inspiração para a nossa vida. Por quê? Porque se nós dizemos que nós somos cristãos, nós temos que agir como Cristo agiu, como Cristo fez, não é verdade? E não tem, irmãos, como falar de Jesus sem falar do amor incondicional e a renúncia que Ele fez por cada um de nós, não é verdade? O irmão Paulo citou, né? Jesus, Deus. Jesus estava entronizado no seu trono lá no céu, cheio de majestade e de glória, cheio de poder, adorado por todos, mas por amor à humanidade, pelo plano da redenção, ele decidiu que ele desceria aqui nessa terra. Ele se tornaria um homem, como eu e você, ser humano. E assim, ele mostraria quem é Deus, porque ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. E ao mostrar quem é Deus, ele veio mostrar exatamente o amor que Deus tem por nós, irmãos, que é um amor incondicional, um amor que não tem condições. É incrível ao refletirmos no amor que Deus tem por nós, porque Jesus deixou sua glória, veio como uma humilde criança, cresceu, viveu humildemente, e ele mostrou o amor de Deus por cada um de nós. E esse amor que é incondicional, esse amor ágape, ele nos inspira, ele nos impulsiona. É fácil amar esse amor, irmãos? Por nossas próprias forças, nós não conseguimos amar um amor incondicional. Mas se nós estivermos em comunhão com Jesus, Ele vai inspirar esse amor em nós. Nós percebemos esse amor de maneira profunda, mas comparado ao amor de Deus, rasa. De uma mãe por seu filho, por seus filhos, de um pai por seus filhos, né? Quantas vezes nós, filhos, decepcionamos os nossos pais? Quantas vezes nós entristecemos os nossos pais? Mas eles deixam de nos amar por conta disso? Não. É incrível, irmão, que parece que quanto mais o filho dá trabalho ao pai e à mãe, mais o pai e a mãe dedica amor àquele filho. Por quê? Porque ele quer resgatar aquele filho.
Ele quer o melhor daquele filho. Ele quer que aquele filho ande nos caminhos de Deus, porque é o melhor caminho. Então, assim como o pai e a mãe conseguem amar seus filhos, muitas vezes seus filhos decepcionando, muitas vezes seus filhos fazendo o contrário daquilo que os pais ensinou, mesmo assim os pais não deixam de amar seus filhos, saiba que Deus não deixa de te amar por teus pecados, por teus fracassos. Pelo contrário, Ele justamente enviou Jesus Cristo para nos trazer a oportunidade de sermos salvos, de termos o perdão dos nossos pecados. Deus não deixa de te amar quando você fracassa. Ele não se afasta de você, Ele não deixa de amar menos você. Ele te ama de igual modo, com o amor perfeito dele. E Ele deseja que nós também aprendamos, irmãos, a amar o nosso semelhante dessa forma. Muitas vezes não é fácil perdoar, principalmente aquele que nos feriu, que nos magoou. Não é fácil. Mas o Espírito Santo, ele tem esse poder de gerar em nós essa capacidade de perdoar. Essa capacidade de ser liberto da mágoa. Essa capacidade de ser liberto do rancor. O Espírito Santo tem esse poder. Basta nós contemplarmos Jesus. E ao contemplarmos Jesus, ele vai fazer isso em nós. Eu acho interessante, que já viu aqui uma fogueira, né? Uma fogueira ali. E é interessante que às vezes uma brasa, ela é jogada para fora ali do fogo, né? E por um curto período de tempo, a brasa permanece acesa ainda, mas depois ela se apaga. Assim, irmãos, fazendo uma alusão, acontece conosco. Quando nós estamos em comunhão com Jesus, quando nós buscamos todos os dias, no primeiro momento da manhã, estarmos aos pés de Cristo para conhecer quem é Ele, para desfrutar do seu amor, para conversar com Deus por meio da oração, ali é como se nós estivéssemos no fogo, entendeu? Tendo brasa acesa, tendo ali a ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas se nós deixarmos de ler a Bíblia, deixarmos de falar com Deus, com Jesus, como um amigo, a gente vai ser da mesma forma que aquela brasa que foi jogada para fora. A gente até no início ainda pode ter um pouquinho de fogo, de brasa acesa, mas depois se apaga. Se apaga. Então, o convite do Senhor para mim e para você é: filho, não deixe que a brasa se apague em você. Filho, não se afaste de mim, porque somente em mim você vai permanecer aceso. Você vai permanecer com o fogo do Espírito Santo. Isso é incrível, irmãos, porque Jesus, um dia, ele falou de uma parábola, né? Da videira e dos seus ramos. E ele falou claramente que os ramos, eles não têm vida longe da videira. E eles não têm como produzir frutos longe da videira. Se um ramo, ele sai da árvore, ele sai da videira, ele seca. E só presta para ser jogado fora. Da mesma forma, Jesus mostrou que a nossa busca, que o que devemos fazer, irmãos, não é tentar produzir frutos. Ah, não, hoje eu vou tentar ter mais paciência. Ah, não, hoje eu vou tentar amar mais as pessoas. Não. Essa não é a nossa busca. Sabe qual é a nossa busca? Permanecer no Senhor. Porque o fruto é algo que o Espírito Santo gera naturalmente em nós. Não é nós que produzimos frutos. Eu não consigo amar como Jesus amou. Eu não consigo ser paciente. A nossa tendência pecaminosa é justamente fazer o mal. A gente não precisa, irmãos, se esforçar para fazer o mal. A gente não precisa se esforçar para cometer um pecado. Naturalmente a gente faz isso. Mas para produzir o fruto do Espírito, a gente só consegue produzir se o Espírito agir em nós. Isso será natural. Tanto que você vai começar a se perceber. Não é só você, as pessoas ao seu redor. As pessoas vão dizer: você está mais amorosa, você está mais amoroso, você está mais paciente, você está perdoando com mais facilidade. Você está servindo, você está mais alegre, você está mais feliz. Eu vejo um brilho no seu rosto, nos seus olhos, eu vejo. E você para pensar e você nem se deu conta de que essa transformação interior está sendo realizada em sua vida. Mas por que ela está sendo realizada? Porque eu estou buscando permanecer na videira. Eu estou buscando me encher do Espírito Santo todos os dias por meio da palavra. Eu estou buscando a Deus, me entregando, abrindo meu coração, sendo manso de coração e deixando o Espírito agir em nossa vida. Então, irmãos, nós somos transformados quando nós contemplamos
o amor incondicional de Jesus e a renúncia que ele fez, deixando o seu trono e vindo a essa terra. Nós também, irmãos, contemplamos o amor de Jesus na sua capacidade de obedecer. Muitas vezes nós pensamos que, eu vou obedecer a Deus para que eu seja salvo. Eu vou obedecer a Deus para que Deus me dê o seu favor. Nós obedecemos a Deus para alcançar alguma coisa? Não. A obediência, irmãos, ela é um fruto. Ela vem não para alcançar algo de Deus, mas porque Deus já nos deu a salvação. Nós somos salvos mediante a fé pela graça, né? Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se orgulhe. Então, quando nós recebemos essa salvação, quando nós recebemos esse amor de Deus, que é tão infinito por cada um de nós, a nossa resposta é a obediência. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava no Getsemane, ele falou com o Pai, né? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus, irmãos, ele era ser humano também. Ele sabia o que esperava ele, uma rude cruz. Ele sabia o que esperava ele, açoites. Ele sabia o que esperava ele, que foi o que mais fez Jesus tremer, que era a separação do seu Pai. Porque ele ia tomar sobre si o pecado de toda a humanidade. Por essa razão, Jesus, ele pediu ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu quer. Se Jesus tivesse desistido da cruz, irmãos, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Nós estaríamos perdidos. Nós estaríamos completamente entregues ao poder do diabo. Mas Jesus, porque ele não quis fazer a vontade dele naquele momento, que era exatamente não se separar do seu Pai. Mas ele sabia que era preciso, por amor a mim e a você, para nos salvar de nossos pecados, ele enfrentou a cruz. Ele morreu numa cruz para pagar os meus e os seus pecados. E ele ressuscitou para nos dar a esperança da vida eterna. Como é lindo contemplar Jesus, né? A vida de Jesus. Porque é algo que nos inspira e que nos motiva. Nós contemplamos também, nós somos transformados, irmãos, quando nós contemplamos o amor de Jesus através do serviço e da entrega. Jesus, o que ele fez nessa terra foi servir, foi amar, foi curar, foi libertar, foi transformar vidas. Jesus, ele fez isso. E por conta que ele decidiu servir, irmãos, ele nos deixou o exemplo também para servir, não é verdade? É interessante que no momento que Jesus ele vai lavar, tem um momento ali de lavar pés, né, dos discípulos, Jesus ele espera que alguém tenha a atitude de lavar os pés uns dos outros, não é verdade? Mas ninguém tem. Então ele dá o exemplo. Ele dá o exemplo, irmãos, porque o serviço, ele nos transforma. Quando nós servirmos, nós demonstramos o amor de Deus para as pessoas e nós somos transformados. Como é bom alguém agradecer, né? Muito obrigada porque eu me senti amado. Muito obrigada porque eu fui ajudado, você me ajudou em uma necessidade extrema que eu estava precisando. Muito obrigada porque eu vi Deus em você, em suas atitudes. Que bom, irmãos, é receber um elogio desse. E cada cristão, ele deve ser luz. Ele deve servir. E servir pelo poder do Espírito Santo. Mostrando assim que Jesus veio para salvar cada vida, cada pecador. Já encaminhando para o final, nós somos transformados quando nós contemplamos a dependência, a busca de Jesus por Deus. Jesus, aqui nessa terra, ele estava constantemente em comunhão com o Senhor. Ele estava em dependência de Deus. Jesus não fazia nada sem orar primeiro ao Pai. Quando ele ia multiplicar os pães e os peixes, o que é que Jesus fazia primeiro? Orava. Aí depois ele multiplicava os pães e os peixes. Ele estava constantemente em dependência com o Senhor. E por conta dessa dependência, irmão, através do estudo da palavra, através de uma vida de oração, Jesus era um homem cheio de poder. E a pergunta que Deus nos faz agora: filho, você é um cristão cheio de poder? Você é um cristão cheio de amor? Você é um cristão que expande a luz de Jesus para os outros? A gente pode parar nesse momento e refletir na nossa vida. Que cristão eu tenho sido?
Será que eu tenho sido transformado pela contemplação de Jesus todos os dias? Será que os meus familiares, eles percebem essa transformação? Será que as pessoas do meu trabalho percebem essa transformação? Nós precisamos dar testemunho, irmãos. Nós precisamos. Jesus, ele foi exemplo de sacrifício e de vitória. Gostaria de ler com os irmãos, para a gente já encaminhar para o final, Romanos, no capítulo 12. Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Que diz assim, ó. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o Senhor nos pergunta, nesse momento, qual é a renúncia que eu preciso fazer para ser mais parecido com Cristo? Será que eu preciso amar mais? Será que eu preciso servir mais? Será que eu preciso falar mais de Jesus para as pessoas por meio de palavras e ações? Que renúncia, irmãos? Será que eu preciso renunciar às redes sociais porque elas estão tomando demais o meu tempo? Será que eu estou perdendo muito tempo nas redes sociais? O que tem nos afastado de ser mais parecidos com Jesus? O que eu preciso sacrificar, irmãos, para ser mais parecidos com Jesus, né? Aqui diz, no verso 1 também, né? De Romanos 12, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Será que eu preciso cuidar mais do meu corpo, da minha saúde, para estar mais perto, mais em comunhão com Deus? Será que eu estou precisando perdoar mais? Será que eu estou precisando sair da minha zona de conforto e servir mais na igreja? O Senhor, ele nos traz essa reflexão, irmãos, nesse dia. E o apelo do Senhor é: busquem essa contemplação, porque a palavra de Deus é clara, né? Quando ela falou lá em 2 Coríntios 3,18, que contemplando o Senhor de glória em glória, nós seremos o quê? Transformados. É uma promessa, irmão. Se você buscar o Senhor, você será transformado. E é lindo quando nós vemos uma pessoa que estava perdida, né? E é transformada. E ao contemplar Jesus e ser transformado, o Senhor pede o quê? Que a gente seja inspirado a imitar Jesus. Não tem como eu receber somente, eu tenho que compartilhar. Se eu estou recebendo de Cristo, eu preciso compartilhar com quem está do meu lado. Se eu me sinto amado por Deus, eu tenho que compartilhar esse amor. Se eu tenho recebido bênçãos do Senhor, seja quais forem, bênçãos familiares, eu tenho que compartilhar com as outras pessoas. Se eu tenho recebido livramentos do Senhor, eu tenho que agradecer e também compartilhar com as pessoas, irmãos. Eu tenho que imitar Jesus. Porque é imitando Jesus que Jesus falou, né? Se vocês se amarem uns aos outros, reconhecerão que vocês são os meus discípulos. Tem uma história de um vendedor que ele trabalhava em uma floricultura. E por estar em contato com vários tipos de flores, e a gente sabe que tem umas flores que são muito agradáveis, muito perfumadas, né? Ele todos os dias, ele chegava em sua casa com um aroma suave, agradável. Porque ele estava durante o dia inteiro em contato com as flores. Ele não precisava levar flor para sua família sentir o cheiro dela, exalar o cheiro dela. Mas porque ele estava em contato durante todo o dia com flores, ele exalava o seu perfume. Irmãos, se eu e você estivermos em contato com Jesus todos os dias, conversando com Ele como a um amigo, se enchendo da palavra de Deus, vai ser natural o fruto do Espírito em tua vida. Vai ser natural o fruto do Espírito em minha vida. E a gente vai resplandecer a luz de Jesus. Então o convite do Senhor, o apelo do Senhor é: filho, que tua adoração que você prestou agora no culto de sábado, que ela não termine aqui.
mas que ela se expanda lá fora, na tua casa, na tua família, durante a semana, no teu trabalho. Para que todos que te vejam saibam que vocês são os meus discípulos. Jesus, irmãos, ele não parou na cruz, ele ressuscitou. E ele trouxe assim a esperança da vida eterna e a esperança da volta dele. Quando ele voltar aqui nessa terra, que ele olhe para mim e para você e diga assim: muito bom, servo bom e fiel. Você fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Tem uma música do Fernando Iglesias que é Obrigado, né? Eu acho linda essa música. Ela é uma história, né? Ela é uma história de um cristão que ele buscava espalhar a mensagem de Deus através da vida dele, através da distribuição de livros, né? E lá no céu, a música fala que vai ter um momento que você vai se encontrar com Jesus. E ao se encontrar com Jesus, vai ser um momento maravilhoso. Jesus vai dizer assim: muito obrigado, filho, porque você está aqui, mas você não está aqui só você. Você tem estrelinhas na sua coroa, porque você me refletiu lá na terra. E porque você se entregou a sua vida a mim através do batismo, através de uma entrega diária, o meu Espírito operou em você a santificação. E agora você está glorificado. Oremos. Nosso bondoso e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor, por Tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes. Muito obrigada, Senhor Deus, porque nós aprendemos a Tua palavra, o Teu querer e a Tua vontade para a nossa vida. E nós recebemos promessas maravilhosas do Senhor, Pai. A promessa, Pai, de não sermos mais irmãos, mas termos o privilégio de ter Cristo vivendo em nós. Senhor, nós queremos ser contemplados, Pai. Nós queremos ser transformados pela contemplação de Jesus Cristo. E nós queremos ser inspirados a imitar, Pai, cada atitude, cada decisão, cada pensamento, cada comportamento de Jesus Cristo. Para que assim, Pai, o Teu nome seja glorificado. Que tudo que nós fizermos seja para a glória do Senhor. Nos ajuda, Pai, a não desistir. Nos ajuda, Pai, a percebermos a ação do Espírito através de nós. Mas para isso, Senhor, nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos nos encher da palavra. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos servir mais. Nós precisamos amar mais. Que o Espírito Santo venha produzir em nós, Senhor, fruto de amor, de alegria, de paz, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Para que nós possamos, Pai, cada dia mais estarmos cheios do Senhor. E assim imitarmos como filhos amados do Senhor. Continua nos abençoando, Senhor, que a nossa adoração se estenda por onde formos nesse momento. Nos dá a Tua paz e a Tua proteção, é o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.